Pronto, já coloquei aqui para gravar. Amém, amém. Eu só Então, peço já vai, Oi? para quem não conseguiu participar, daí já consegue assistir amanhã. Tá bom, tranquilo. Eu já vou pedindo desculpa para vocês, para quem nos assistir, né? Nos ouvir, que eu tô me recuperando aqui da garganta, né? Eu fiz o devocional da semana passada eu até cancelei, porque eu estava muito zoado da voz, e aí nessa semana eu já não cancelei, eu fiz, mas foi tossindo, com pigarro, bebendo água, então eu tô me recuperando, né? Aqui, bateu uma friaca aqui em São Paulo, aqui em Campinas, e agora já tá um pouquinho mais calor, é uma loucura, né? O clima, assim, o pessoal aqui brinca que é as 4 estações no dia só, né? Então é muito louco realmente o clima, e a gente vai aqui se virando como dá. Então já peço desculpa aqui pelas tosses, mas vai dar tudo certo. Agora, Amém? Então, a gente tem falado desse tema, né, de vida no espírito, e é algo que o Senhor me deu graça, né, me deu autoridade para a gente viver, para a gente ensinar sobre isso, né? Quando o Senhor, me lembra de quando eu larguei a faculdade e me dediquei no secreto mesmo com o Senhor, Deus, assim, ele me comissionou a ensinar sobre isso, né? Eu senti uma comissão do Senhor mesmo, da parte dele, para ensinar. Eu quero que você ensine a minha igreja sobre isso. E ali eu imaginava que era a minha igreja local, né, ali no, em Belém do Pará, e hoje estamos aqui, né, então Deus tem feito, assim, coisas maravilhosas, né, pela sua graça, pela sua bondade, pessoas que caminham com a gente, têm escutado dessa mensagem, que nada mais é que o evangelho, né, uma coisa que eu tento, assim, que eu busco desconstruir, quando estou ensinando, é que a vida no espírito, ela não é uma opção de vida, uma outra opção de vida do evangelho, ela é o evangelho. Então, viver no Espírito é o caminho que o Senhor nos ensinou, né? Paulo fala aos Gálatas, né? Ele fala: se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Então, não existe uma outra opção, não existe uma outra condição de andarmos diante do Senhor a não ser no Espírito. O que Paulo está falando é: se vocês nasceram de novo no Espírito, não foi no corpo, né? A gente continua com esse mesmo tabernáculo, né? Com essa mesma carcaçazinha, e que vai ser glorificado no último dia. A gente não nasceu de novo na alma, isso é um processo de santificação, que aos poucos, a metanoia, né? O que Paulo falou também aos Romanos, em Romanos 12, sobre ser transformado pela renovação do nosso entendimento, que é psique, é mente, vontades, emoções, né? Mas a gente nasceu de novo no Espírito, nesse lugar aonde antes estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, quando a gente reconhece a Cristo, a gente olha para a cruz, naquele dia esplêndido que tornou a nossa vida em antes e depois, que foi Cristo, aí nós nascemos de novo no Espírito, nesse lugar. E é nesse lugar que a gente nasceu de novo que a gente deve caminhar todos os dias da nossa vida. E aí o Senhor nos deu ferramentas para isso, né? O Senhor o Senhor não nos deixou desarmados, muito pelo contrário. Existe um texto aqui que me veio agora de Paulo, se eu acho aqui. Então o Senhor não nos deixou órfãos, né? Nós temos um pai, nós fomos adotados de volta para Cristo. Cristo abriu o caminho para que andássemos em novidade de vida. Então, o caminho, eu estava ministrando antes de ontem, estava ministrando sobre isso, que Cristo, ele é a porta estreita. Lembra aquele texto ali, irmãos? Vocês lembram aquele texto ali que Jesus, muito conhecido, né? No Sermão da Montanha, quando Jesus fala sobre o caminho estreito? Lembra ali no Sermão da Montanha, né? O Sermão do Monte? O Senhor fala sobre a porta estreita, o caminho estreito. Ele fala sobre as duas árvores, os frutos,
Mas ele começa falando de porta. E aí Jesus diz assim, olha, estreito é o caminho por onde vocês devem entrar, mas é largo e espaçoso o caminho que leva à perdição. Quando Jesus fala sobre isso, é muito interessante, porque muitos de nós pensamos, a gente até usa esse texto para evangelismo, mas Paulo não está falando com ímpios, com não crentes. Paulo está falando com a igreja, ele escreve para a igreja. Paulo, né, e no caso de Jesus. Estou falando de Jesus, Sermão da Montanha. E Jesus fala assim, largo é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ele. E aí a gente pensa que esse caminho da perdição, a gente coloca logo os pecadões, né? Bebedeira, a fornicação, adultério. É isso aí, Mateus 7. Muito bem. O Sermão da Montanha, né? 5, 6 e 7, se não me engano. Ah, e a gente coloca logo esses pecadores no caminho largo. Mas, e não está errado. Não está errado. É também isso. Caminho largo, caminho fácil de entrar, fácil de passar. Mas o que Jesus, a gente precisa entender o contexto. Jesus ali está falando com judeus. Então, se Jesus está falando com judeus, ele está batendo e batendo muito forte na religião judaica. A religião, ela não foi estabelecida, não foi criada por Deus, né? Não foi criada por Jesus. Jesus nasce, cresce ali diante da cultura, imerso numa cultura judaica. É muito importante, irmãs, é muito precioso a gente aprender da cultura judaica, porque vai fazer a gente ter revelação de muita coisa que Jesus falou. Então, apesar de Jesus viver no contexto da cultura judaica, mas ele nunca foi um adepto da religião, das tradições judaicas, dos rituais judaicos, muito pelo contrário. Então, a gente vê de vez em quando Jesus dando tapa sem mão nos judeus. E no Sermão da Montanha não foi diferente. Então, quando Jesus está falando do caminho largo, o que é o caminho largo? É o caminho também, pecados, enfim, os pecadores, né, como eu falei, mas também da religião e no cenário ali judaico, que levava eles a uma egolatria, a um egocentrismo. Nós somos os caras. Você quer ser salvo? Se torne um judeu. Gente, é muito forte. Eu fico assim impressionado, porque a gente diz assim, o irmão tem que ser crente, tem que ser uma pessoa de Deus, uma mulher de Deus, ela é mansa, ela é, né, de fala, e tem a palavra temperada, né, a boca. Mas Jesus, ele arregaçava com os judeus, mas batia muito forte. Chamava eles de filhos do inferno. Eu não estou dizendo que a gente vai sair por aí ofendendo as pessoas, não é isso. Mas Jesus, ele era muito intenso e sem rodeios para falar como os judeus eles estavam desviados e desviando as pessoas. Lá em Mateus, mais para frente, Mateus 25, Jesus vai falar assim, tem uma lista dos ai, né? Ai dos que fazem assim, ai dos que não sei o quê, ai, 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 ai. E numa dessas ele fala, ai de vós, falando dos judeus, dos escribas, fariseus, hipócritas da lei, que deviam ser exemplos. Ele fala assim, ai de vós que dão a volta no mar e na terra, vão lá para o outro lado do mar e da terra para fazer para fazer um prosélito, ou seja, converter alguém para o judaísmo, e vocês tornam esse prosélito 2 vezes filho do inferno, mais do que vocês. Me disse se isso não é pesado, irmãos. Se é um de nós falando isso, né, irmão, vai te converter. Tá pegando pesado com as pessoas. Mas Jesus falou isso, está escrito e registrado. Ai de vós que coais um mosquito e deixar passar um camelo. E aí Jesus fala assim, né? Olha, façam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Eles são. O que é o significado de ser hipócrita? Ele fala, mas ele não faz. O que ele faz não condiz com o que ele fala. E isso é hipocrisia. Então, eles eram um símbolo. Os judeus ali, a religião, eles eram um símbolo da hipocrisia. Né? Então, Jesus está mostrando o quê? Vocês vão ver diferente a questão do caminho estreito depois disso, porque realmente abre muito os nossos olhos. Então, quando Jesus fala assim, olha, estreita é a porta
Jesus estava falando do caminho da graça. A graça é absurda, é gigantesca, né? Eu falei isso no devocional. A graça, ela é uma porta, um portal escancarado onde a gente tem tudo de Deus. Sim, verdade. Mas isso para os judeus não descia. Tanto que os judeus... Porque o que que é a graça? A graça é uma pessoa. A graça é Jesus, não é isso? Jesus, Paulo vai falar, né, que por meio da lei, por meio de Moisés veio a lei, mas por meio de Cristo, graça e verdade. Então, a graça e a verdade é uma pessoa encarnada, que encarnou, se fez, né, carne, o verbo, e habitou entre nós. Então, Jesus não fala isso explícito. Mas lá na frente, Jesus não vai dizer quem é a porta? Eu sou a porta. As ovelhas entrarão por mim e encontrarão pastagens. E elas vão ter tanta liberdade de mim que elas vão entrar e vão sair. Entrar e sair de um lugar é o quê? É liberdade. Jesus, ele não tem problema, né, como é que a gente fala? Me esqueci a palavra agora. Mas Jesus, ele não tem essa questão de, não vai não tem vitimismo, né? Não é essa palavra, mas me falhou agora aqui, ó, faltou a palavra. Mas Jesus não tem essa questão, fica aqui comigo, tadinho de mim. Não, Jesus era resolvido. Então, vocês querem sair, vão. Quando a multidão vai, estou fazendo aqui um passeio, né, pela Bíblia. Quando Jesus fala para os discípulos, para a multidão, para os discípulos ali pregando, quando ele fala, quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo e tal, tal, tal. A multidão vai embora, viu milagres, ficaram maravilhados, mas foram embora, porque pesado é o discurso. Jesus não tem problema nenhum de identidade, ele sabe quem ele é, filho do Pai, o Pai Deus é o Pai dele. Ele vira para os discípulos e fala, e vocês? Você não quer ir também, não? Eu estou resolvido aqui com meu Pai. Então isso choca a gente, mas esse é o Jesus. Um Jesus talvez duro, que a gente não quer ver, mas foi muito duro com os judeus. Por quê? Porque Jesus é verdade. Então Jesus não ficava negociando com a verdade que ele é. Então, tocou na verdade, tentou que ferir, macular a verdade. Jesus não disse assim, comigo não, aqui não. Então, ele batia muito forte nos judeus por causa disso, porque os judeus, o povo de Israel, era para ser luz para nações. O chamamento de Israel da parte de Deus, do grande Jeová, do Pai, era para Israel ser luz para as nações, e estava fazendo o contrário. Estava desviando os gentios, e todos aqueles que queriam se aproximar, Jesus também fala isso, né? Ele fala dessa do proselitismo, e ele fala também assim, lá nos Ais, ele fala sobre o dízimo, vocês que dão o dízimo, né, da hortaliça e tal, mas vocês não têm misericórdia, vocês deveriam fazer uma coisa e a outra. Então, sempre Jesus está colocando ali a hipocrisia deles. Então, estou falando tudo isso, irmãos, para nos trazer a máxima de que a porta estreita é o próprio Jesus. Ele disse, ele falou, eu sou a porta, né? Eu sou a porta das ovelhas, mas também ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Foi isso? Quando João olha para ele, diz, esse aqui é a luz. A luz foi dada aos homens e os homens preferiram mais as trevas. Então, o caminho, a porta por onde devemos passar é Jesus, não existe outra. Jesus, quando fala de porta, ele tá trazendo ali para os discípulos, o contexto, para a multidão ali que está no monte, né, quando ele está falando, que tinha as cidades ali eram fortificadas, né, contra a guerra, contra inimigos, contra povos, né, adversários e tudo mais. Então, toda a cidade era cercada, uma cidade que a gente tem muito a imagem forte, é a própria Jerusalém, né, a própria Jericó, perdão, que foi derrubada, mas eram muralhas, né, que até carro cabiam em cima, passavam até carros. E tinha toda essa muralha, mas tinha uma porta de entrada. Então Jesus está dizendo, eu sou essa porta, não tem como entrar no reino de Deus a não ser por mim. Então isso para os judeus é escândalo, tanto que não aceitaram. João entende isso, diz o quê? Ele veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto recebeu, deles o direito de ser chamados filhos de Deus. Estamos aqui.
filhas de Deus, né? Filhos de Deus, por causa que recebemos a Ele. Então, por isso é que a porta é muito estreita para os judeus, porque a porta é Jesus, que para eles era escândalo. Percebe, irmãos? Irmãos, isso faz diferença, né? Porque é muito estreito para os judeus receber a graça, porque eles querem salvação por mérito. Nicodemos, quando vai estar com Jesus, chama ele de mestre, né? Vai ir na calada da noite, na madrugada, que eu não queria ir de dia para ver que o mestre de Israel estava falando com o Messias. Então, aqui tem aquela conversa, né, clássica, né, que é muito conhecida nossa. E aí, Jesus fala, é necessário nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Mas na frente ele vai dizer, não pode entrar no reino, nem ver e nem entrar no reino de Deus. Então, para nascer de novo, isso aconteceu com a gente olhou para Jesus. Mas por que que a gente, para ser salvo, a gente sabe que foi olhar para Jesus, mas por que que a gente agora, no caminho, que também deve continuar estreito, que ele falou da porta, que é estreita, mas logo em seguida, no Sermão da Montanha, ele vai falar do caminho estreito. Então, toda a nossa jornada é no estreito, só que a gente pensa assim, ai meu Deus, é dificuldade e tal. Não, também tem dificuldade, porque vai ter que abrir mão de tudo. Mas entender que é porque é só graça. Então, você achar que está salvo por causa do teu ministério, isso é porta larga. Achar que está salvo por causa das obras, isso é porta larga. Achar que, entendeu? Não é só questão do pecado. Pecado é porta larga. Amém. A gente já sabe disso. Mas imputar qualquer justiça própria para mérito de salvação é porta larga. Isso fede para Deus. Isso fede. A nossa justiça é trapo de imundícia para o Senhor. Então, se nós entramos por Jesus, que é graça e verdade, nós precisamos permanecer no caminho de graça e verdade. Não existe absolutamente nada que a gente faça ou deixe de fazer que vai nos tornar merecedores. Então, isso é muito pesado para os judeus, porque eles estão lá achando que são o povo merecedor, digno. Então, Jesus ele encerra todo mundo debaixo do pecado. Paulo vai falar sobre isso aos romanos, e ela fala sobre isso. Que Deus decidiu encerrar todo mundo debaixo do pecado. E que, por meio de Adão, né, o primeiro Adão, toda a humanidade foi encerrada debaixo do pecado. De maneira que não há um justo sequer. De maneira que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas veio, graças a Deus, Paulo fala, né? Graças a Deus, por meio de Jesus Cristo. Que já não somos mais desgraçados, mas nós somos graçados. Somos agraciados por causa de Jesus. E há o caminho da vida no Espírito, que é nesse estreito, né? A vida no Espírito, que é o que eu quero pontuar depois dessa introdução, ela nos força, né, de maneira muito Senhor fazendo, né? A palavra não é nos força, ela nos conduz, ela nos guia, pronto, fica melhor. Ela nos guia a não sairmos desse caminho de graça, de verdade, de justiça de Deus divina, não própria. A vida no Espírito, irmãos, irmãs, ela fica difícil a gente receber glória. Isso é maravilhoso. Uma pessoa que por exemplo, ela estuda, faz um curso, por exemplo, de teologia e se forma e tudo mais. Se ela não tem um secreto com o Senhor, uma vida de oração, uma vida debruçada em Deus, ela é conduzida a uma rota de soberba, de orgulho, que ela está fazendo a obra de Deus, ela está fazendo em nome de Deus, ela está fazendo por Deus, mas tudo isso sem Deus. E isso é extremamente perigoso. Isso é caminho largo. Isso é independência. E é muito sutil.
Porque a gente está cheio de argumentos. Não, eu sou pastor. Não, eu sou líder de ministério. Ah, eu sou ministro de louvor. Não, mas eu leio a Bíblia todo dia, eu oro e tal. Pode fazer tudo isso e tá sem o Senhor. É possível, Marcelo? É claro que é. E Jesus tocou nesse ponto. Continuando no sermão da montanha, depois dele falar disso, ele fala das árvores. Vocês vão conhecer a árvore como? Pelos seus frutos. Depois da árvore vai falar de quê? Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor. Olha só, eles falam. A boca tem o Senhor. Na boca tem o senhorio, mas não no coração. E eles estão cheios de obras. Mas, Senhor, em teu nome profetizamos. Em teu nome nós operamos milagres. Em teu nome expulsamos demônios. Em teu nome fizemos e acontecemos. Então você vê que uma pessoa cheia de dom e manifestando o dom não é prova de que ela é um homem ou uma mulher de Deus. Não é prova de que tem relacionamento e intimidade com Deus. Por isso Jesus diz, não vos enganeis. Jesus está falando, não olhe para o dom, olhe para o fruto. E tem muito pastor aqui que não se move nos dons, não ora em línguas e nada disso, e aí cai matando nos dons e só defende o fruto. Não é isso que Jesus, que Paulo, que a Bíblia fala. Amém pelos dons, os dons são do Espírito Santo. A gente tem que ter isso muito claro, muito equilibrado. Mas o dom não pode substituir o fruto. Então, pessoas de Deus, elas buscam o caráter aprovado, fruto do Espírito, e buscam os dons. Agora é muito interessante algo que o dom ele traz resultados, mas o fruto ele parte de uma natureza de um novo nascido. Então é natural de uma pessoa que está ramificada na videira verdadeira que é Jesus, é natural dela dar fruto. Tem como tem como não ter mais relacionamento com Deus e continuar fluindo no dom. Tem como. Por quê? Porque Deus dá o dom, ele deu e ele não toma de volta. Os dons e as vocações de Deus são irrevogáveis. Não é isso? Está na Bíblia? Então, Deus deu o dom. Às vezes a gente vê um ministro, uma pessoa conhecida e tal, que escandalizou, que caiu em escândalo e tal, pecou. E aí muitos abrem a boca e dizem, Deus vai pesar a mão, Deus vai tirar a voz, Deus vai tirar o dom, Deus vai tirar... Não tira. Só que vai prestar conta no último dia. Se não se arrepender, vai prestar conta. Se continuar em pecado, por exemplo, você olha o exemplo de Elvis Presley, Mariah Carey, tantos... os Estados Unidos é um país protestante, né? De nome, pelo menos de nome é. Então, muitos nasceram num berço evangélico, cantando na igreja, né? Os grandes produtores falam sobre isso, que a, a, a igreja é um verdadeiro celeiro de grandes artistas do mundo. É uma realidade. Deus tirou o dom, estão aí cantando, fazendo milhões, né? Fazendo até bilhões, artistas bilionários. Bilionários, com B de bola. E Deus não tirou o dom, porque Deus não se arrepende. Então, isso não pode garantir salvação, não garante a aprovação de Deus. Mas vai, no último dia Deus vai dizer, e aí, o que eu te dei, o que tu fizeste? Fizeste para a glória do meu nome? Não, fiz para minha glória. Fui milionário e trouxe muita glória e fama para mim. Aí vai prestar conta. Mas o fruto é diferente. O fruto fala de mesa. O dom, ele fala de palco. Porque quando você se expressa num dom, as pessoas olham para ti e dizem, você é homem de Deus. Quando te coloca numa plataforma, num palco, num lugar superior. E não deveria ser assim, mas é uma realidade. O dom impressiona. Isso aconteceu com Jesus. Jesus tinha o marketing, né? Naquele tempo já tinha o marketing. Qual era o marketing de Jesus? Era operar em sinais. Como é que ele atraía a multidão? Ele mandava um convite? Mandava nas redes sociais? Não. Ele fazia milagres. E as pessoas eram atraídas às centenas, aos milhares. Era o marketing da época. É o marketing do evangelista, né? Milagres, levantar um cadeirante e tudo mais. Então é a publicidade do reino.
Então, mas as pessoas, por exemplo, quando Jesus, né, eu já falei, quando Jesus fala de uma doutrina, né, pesada, difícil de digerir, vocês vão ter que comer da minha carne, beber do meu sangue, a gente não quer nada contigo. E vão embora. Ali Jesus está já falando de coisas que se fala em mesa. Então, na mesa, a gente olha olho no olho, na mesa é igualdade, não é plataforma, não é palco. Isso aqui é mesa, isso que a gente está tendo. Né? Isso aqui é um tempo de mesa, onde eu estou aqui não como o pregador, não, eu estou aqui como mais como um garçom. A gente está diante da mesa do Senhor e eu estou servindo as irmãs. Então, no reino de Deus, não tem por que ter soberba, não tem por que ter esse estrelismo, né? Porque quem serve é o menor. Então, eu estou sendo menor aqui. E o caminho de ser menor para ser maior tem que se fazer menor. Então, ser maior é com Deus, ser menor é com a gente. A Bíblia não diz que os humilhados serão exaltados. Não diz. Já pararam para pensar nisso? A Bíblia não diz que os humilhados serão exaltados. Sim ou não? A Bíblia diz que quem se humilha é que vai ser exaltado. É diferente, não é? Porque não é Deus que vai te humilhar. Ele está querendo é exaltar a gente. Mas a pergunta é: quem vai se humilhar na minha presença? Então, ele está pronto para nos exaltar. O que que é promessa? Quando Deus te deu uma promessa, isso é exaltação. Por que que Deus fala? Quando eu ouço promessa na minha vida desde criança, por que que Deus faz isso? Para a gente olhar, para a gente ter um norte. Eu vou viver os meus dias, eu vou conduzir a minha vida para ali. Eu estou mirando. Deus disse que vai me usar um dia, eu estou mirando para ali. Então, o Senhor nos dá uma promessa para nos dar norte. Abraão, sai da tua terra, tal, eu vou te fazer de ti uma grande nação, e tu vai abençoar todas as nações e tal, tal, tal. Para dar norte, para dar destino. Mas cabe a gente se exaltar. Ah, Deus disse que eu vou ser usado, então, por favor, me coloquem no pedestal. Não, o caminho é o contrário. Se humilhem, que eu vou exaltar vocês. Mas quanto a vocês, se humilhem. Deus, Marcelo, mas a Bíblia diz que Deus abate o soberbo. Então, se a gente se soberbecer, aí ele mesmo se encarrega de humilhar a gente. Mas se você decidir se humilhar, ele não tem por que te humilhar. Então, Deus maltrata a gente? Não. Deus humilha a gente para a gente não morrer. Então, quando Deus abate o soberbo, seja crente ou não, é para a gente. Se abate o crente, é porque ele está soberbo, para ele se converter, voltar para o caminho. Se abate o ímpio, é misericórdia, para salvá-lo. A Bíblia diz que Deus resiste o soberbo, mas dá graças aos humildes. Então, o caminho nosso, que a gente já tem o conhecimento da palavra, é se humilhar, se humilhar, para que Ele, no seu tempo, nos exalte. Amém? Então, nisso tudo, o processo de orar no Espírito Santo, de orar em línguas, ele vai cumprir tudo isso que eu falei para vocês, de forma de forma muito divina, muito divina. Então, entrar na rota do Espírito Santo, de orar em línguas, que é a vida no Espírito, você força a tua carne, você maltrata a tua carne para se humilhar constantemente. Irmã, só o fato da gente orar em línguas disciplinadamente já é uma humilhação. Porque você está dizendo assim, cara, eu vou ter que me submeter a orar o que eu não entendo. Fico aqui 1 hora, 2 horas orando aqui com o Senhor no secreto, me submetendo, isso já é humilhação. Agora você pode ter certeza, Deus vai te exaltar. E Ele vai te exaltar perante a igreja, perante as pessoas. Só que é Ele que faz isso. Entende? Não é a gente que deve se exaltar. Isso é o Senhor que faz. O nosso papel é se humilhar. Então, quanto mais eu oro no Espírito Santo, mais eu estou dizendo para minha carne, cala a boca, porque você não sabe de nada. É o que Jesus falou para Pedro
Não, Senhor, isso jamais vai te acontecer. Você não vai ser zombado. Ei, ei, arreda de Satanás, porque tu não entende das coisas de Deus. Malmente tu sabe das coisas dos homens, malmente. Então, quando a gente está orando em línguas, é isso, cala a boca. E não é só a carne, tá? É a alma. Que se a nossa alma não for subjugada ao governo do Espírito, a gente vai caminhar de forma almática e é extremamente perigoso. Quando o Senhor nos salvou, e não, ele salvou a nossa alma, não, a nossa alma era um processo. Quando ele salvou, imediatamente foi o Espírito. Instantaneamente, na hora. O Espírito houve o sopro, né, o ruar do Espírito em nós. Então, nós precisamos ser governados no Espírito, andar no governo do Espírito para conduzir a alma. Então, é governo do Espírito versus governo da alma. A nossa vida é sobre isso, constantemente. Constantemente. Tem uma pregação que eu já fiz, que é, não, só vou aqui dar uma palhinha realmente, por causa do nosso tempo, mas que é Davi, quando você tem Davi, por exemplo, e Saul. Bebi uma água aqui, irmãs. Tá dando para entender? Vocês querem fazer alguma pergunta? Ou colocar algum ponto? Tudo certo? Sim, pode Davi, continuar. amém. Davi, a vida de Davi, a narrativa da história de Davi é o nosso espírito. Então, tudo que está na Bíblia, tudo que está na Bíblia. Eu me lembro quando eu comecei a orar muito no secreto, em línguas, e eu fui lendo a Bíblia desde Gênesis, Deus foi me mostrando espírito e alma, espírito e alma, espírito e alma, espírito, tudo que canta da Bíblia. Foi muito louco essa experiência. Eu digo, meu Deus do céu, como é que é isso? É o Espírito Santo numa sala de aula mesmo, no secreto ali, recebendo a aula do Espírito Santo. Um tempo maravilhoso. E, e uma dessas revelações foi isso. A vida de Davi é governo do Espírito. E Saul é governo na alma. O governo de Saul não foi todo bagunçado? O que que Deus disse? Eu não escolhi. Saul não é meu escolhido. Vocês escolheram, a nação escolheu que queriam um rei. Ah, porque vocês disseram, né? Todas as nações, todos os povos têm reis e a gente não tem. Então tá bom, vocês querem um rei? Então tá bom, vou atrás de um rei. E aí é dado Saul, o bonitão, né, grandão. A Bíblia diz que acima do peitoral, né, do ombro, não tinha ninguém como ele, um homem formoso e tal. Mas não interessa a aparência. Deus vai falar sobre isso, né, Samuel? Eu tô olhando o coração. E aí tinha Davi, aquele pequenininho, um jovem, né, onde não cabia nem a armadura de Saul nele, mas ele vai em nome do Senhor dos Exércitos. Quando a gente é conduzido na alma, a gente tende a ser conduzido pelos nossos próprios meios, justiça própria. Não é a minha forma de pensar, eu sou inteligente, eu consigo fazer, é a força do braço. Mas o espírito não, o espírito é Davi, é dependente. No espírito, a gente tem, trava lutas e vence leão, vence a ursa. A gente vence no secreto, orando em línguas, que é a vida no espírito, orando em línguas, pagando preço, jejuando. A gente tem as nossas lutas internas, né? Enfrentamos os leões, enfrentamos a ursa. Até que publicamente, aí falando de exaltação, né? Quando o Senhor nos exalta, nos põe diante alguma situação, diante de pessoas, aí Deus vai nos exaltar e a gente enfrenta Golias. E a gente vence Golias, mas não na força do nosso braço, não no nosso nome, em nome do Senhor dos Exércitos. Não foi isso que Davi declarou? Então, o espírito é isso. Nosso espírito, ele é Davi. Ele não faz nada por si mesmo. Ele dedica toda a glória ao Senhor. Ele não é independente, ele é dependente do Senhor. O espírito, ele pode, quando a gente peca, né? Quando Davi peca, foi aquele pecado ali bem cabeludo, né? De homicídio, matou um homem, né? O esposo de Batseba, e peca, e foi um duplo, né? Escândalo. Peca em adultério, Batseba. E ele não esconde.
Quando vem Natan, né, o profeta, e fala para ele, olha, conta uma história e tal, diz, olha, essa pessoa é tu, e Davi, meu Deus. Ele reconhece, ele se humilha. Ele diz, Senhor, o homem rico, né? O homem hoje seria um homem o quê? Bilionário. Ele diz, Senhor, tira tudo de mim, só não me tira a tua presença. É o nosso espírito. O nosso espírito é desesperado por Deus, é apaixonado por Deus. Então, se vocês assim, Marcelo, eu tenho andado fraca, eu estou sem força, eu estou sem vontade de buscar Deus, isso não é o seu espírito, isso é a alma amalgamada com a carne. Se a gente tem mais prazer em sentar para assistir um filme da Netflix, se debruça, prepara uma pipoca, se deleita, e tem mais prazer do que se debruçar 2 horas na palavra, duas horas orando ao Senhor, em intimidade, adorando, é porque a carne está muito alimentada. Precisa matar a carne, precisa meter um jejum aí, precisa adorar. Então, nós não podemos, na nossa vida, deixar Saul vencer, que é a alma. Amém? Tem que vencer Davi. A gente tem que se cumprir na nossa vida o que se cumpriu no Antigo Testamento. Aí, como é que encerra a vida de Saul? Por exemplo, se a gente diz assim, cara, eu não tenho prazer em ler a Bíblia, eu não gosto de ler a Bíblia, eu não entendo a Bíblia. Se a gente tem essas dificuldades, isso é o governo de Saul. Qual foi o fim de Saul? Vocês escreveram alguma coisa? Olha, Ravi. Deixa eu ver aqui o que vocês escreveram. Mensagem na chamada. A Jailma falou da nossa capacidade de reconhecer nossas limitações e depender da graça divina. É isso. Então, como é que foi o fim de Saul? Saul, ele está perdendo a guerra, não é isso? Ele está perdendo a guerra, ele entra em desespero. Não, vou voltar um pouquinho, Sem demorar muito, mas eu vou voltar um pouquinho, deixa eu ver nosso horário. Deixa eu até que horas, Érica? Assim, mais ou menos, só para mim não, só para ter o norte. Normalmente até 10h30, pastor. Até 10h30. Fala mais um pouquinho, daí a gente ora. Porque a gente começou tarde hoje, né? Tá, Normalmente a tá gente bom. começa um São pouquinho. 10h24. Tem um Eu tenho, tempinho. eu tenho 5 minutos para acabar. Não, não vou demorar, não. Mas pode falar, Tá bom. pode concluir. Uhum. Então, assim, quando Golias percebe que Davi vai assumir o governo, o que ele faz? Ele começa a perseguir Davi. Começa a querer matar. Aquele jovenzinho que estava cantando bonito, tocando bonito para ele, né? Que expulsava os espíritos maus. Então, isso é exatamente o que acontece na nossa vida, mas exatamente, irmãos. Eu acho extraordinário assim, esse paralelo. É só quando a gente começa. Eu vivi isso de forma muito intensa, eu vivi isso de forma muito latente, porque eu fui muito intenso em mergulhar na vida no espírito e orar em línguas. Então, como eu mergulhei com muita força, eu percebi isso muito forte na minha vida, né, ali anos atrás. Eu tinha muito tempo no secreto, eu não tinha filhos, né? Então, quando a gente fala assim, não tinha filhos, você já entende que a gente tem bastante tempo. Nossos filhos são uma bênção, mas tomam o nosso tempo, né? Que é aquela coisa. Então, eu era recém-casado, eu vivia essas coisas muito forte, muito intensa. Então, quando o nosso espírito, a gente decide no espírito ler a Bíblia, orar mais, jejuar, aí se levanta Saul, que é a alma. Diz, não, 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 não vai não. Eu governei na tua vida por 30 anos, por 40 anos, e agora você quer, só porque você aceitou Jesus, você quer agora governar? Espírito, Davi, não vai ser assim. Então começa uma guerra, Saul correndo atrás para acabar com a vida de Davi. Então, por que, Marcelo, que é tão difícil a gente estar, né, de top no espírito? Porque a guerra é interna. A gente sempre coloca a culpa no diabo. É o diabo, eu brinco, que é o maior costa larga que existe, né? Porque tudo é na costa dele. Não, irmãos. Claro, sim, tem coisa que ele vai
Se tiver uma brecha, ele vai encher o saco, vai querer atrapalhar a nossa vida com Deus e tal. Mas é a maior guerra da nossa vida, o maior apocalipse da nossa vida é a nossa é a briga contra o Marcelo, é a briga da Érica contra a Érica, da Cíntia contra a Cíntia, entendeu? Que é a alma. Então, por exemplo, eu tenho experiência com isso. As pessoas mais fáceis, por exemplo, de orar em língua, de se entregar, são as crianças. A Ravinha está aqui para testemunhar que todas as crianças da nossa igreja já oram em línguas. Todas, todas. Por quê? Porque elas não têm bloqueio. Elas não têm problema em perder o controle. O adulto tem. E quanto mais velho, mais problema tem. Depois que uma pessoa rompe nas línguas, ela vai inventar outro bloqueio. Não, eu não posso orar sempre quando eu quiser. Tem que ser só quando vem aquela unção. Não é? Foi dado já, é presente. Então as crianças não têm problema com isso. É impressionante. Por isso que a gente tem que descer da nossa adultice e ser como criança. Eu desconfio que alguém na Bíblia falou que tem que ser como elas para entrar no reino. Tem alguém que falou isso na Bíblia, não tem? Acho que foi Jesus. Então, aí nessa corrida, quando Saul vai, Davi fica sabendo que Saul quer matá-lo, Davi faz o quê? Se esconde na caverna de Adulão. Eu me lembro de vir para esse tempo, de estar no secreto, na minha caverna de Adulão, sendo forjado, sendo moldado, entre aspas, né? Na escuridão, no sentido assim, de não ser visto, de estar só escondido com o Senhor, sendo forjado, sendo forjado, sendo forjado. Não é isso? Davi não fica ali treinando, né? Não sei se serão, esqueci agora, 400 homens, não sei se eu estou errando na conta aqui, me perdoem. Mas ele forja ali os homens da ralé, os piores, né? Endividados, homens na miséria, que foram desprezados ali. Ele forma um exército, um batalhão. E é o nosso espírito, buscando se esconder em Deus, passar tempo no secreto, se humilhando. Davi estava humilhado. E o Saul correndo atrás dele, buscando ele para matá-lo. Então a gente precisa perseverar no nosso Davi, que é o nosso espírito. E aí dá um pulo na história, né, para a gente resumir mais um pouco, dá um salto. Então, finalmente, Saul está perdendo a guerra, porque isso vai acontecer. Conforme você vai se fortalecendo no espírito, fortalecendo no espírito, fortalecendo, se robustecendo, a alma vai ganhando força, vai perdendo a guerra. Irmãos, isso é extraordinário, extraordinário. Chegar nesse nível em Deus, em que a tua alma finalmente reconhece: o governo vai ser passado de mim para o Espírito. Esse aí que chegou a partir de quando essa pessoa aceitou Jesus. Então, a oração em línguas, ela faz isso de forma muito... O Espírito Santo faz isso de forma muito proposital, intensa e intencional, pela oração em línguas, né? Pelo jejum, pela oração, pela súplica em português. Mas a oração em línguas, você vai realmente sendo conduzido para essa caverna de Adulão para ser forjado pelo Senhor. E aí, finalmente, Saul, percebendo que vai morrer, o exército sendo aniquilado, aí a tropa dele e tudo mais, enfraquecida, o que ele faz? Ele fala para o servo, Saul, né? Falei Saul? Saul, ele fala para o servo dele aí: enfia a espada em mim. Tá tudo dando errado, eu vou me entregar, eu vou morrer. Então Saul entrega os pontos, joga a toalha. E o servo dele fala o quê? Não vou fazer isso. Ele se recusa a matar o rei dele. Ou seja, o que isso fala pra gente? Ninguém pode te conduzir. É você e o Espírito Santo, você e o Senhor, e é você que vai ter que, entre aspas, se matar, se lançar na espada. Então, esse cara não tendo o que fazer: eu não vou te matar, meu rei. Ele se mata. O servo enfia a espada nele mesmo. Aí Saul faz, sabe o quê? Eu imagino, né, que ele tá, eu não sei se a Bíblia diz isso, mas provavelmente ele se lançou na espada, né? O servo dele ficou assim com a espada para cima.
E aí a Bíblia diz que Saul se lança na espada. O que que é espada na Bíblia? Espada não é a palavra? Então, quando você vai fortalecendo o teu espírito, teu Davi, vai chegar uma hora que a alma vai se entregar e vai se lançar na espada do espírito, que é a palavra de Deus. E ela vai se render. E o seu governo vai morrer, vai perder força. E o seu espírito cada vez mais se fortalecendo. É Davi. E aí Davi assume o trono. Aleluia. Davi assume o trono e reina. Davi reina de tal maneira, irmãos, que a Bíblia diz lá em Apocalipse, tem várias promessas nos profetas maiores, que Jesus vai o quê? Ele vai herdar o trono de Davi, vai se assentar no trono de Davi, olha isso. Então, o que que é o trono de Davi? É esse governo do Espírito, é esse governo do reino de Deus na terra e dentro de nós. Amém? Mas Saul morreu. O governo da alma precisa morrer na nossa vida, e Cristo vai sendo glorificado no reino de Davi, que é espírito, que é o nosso espírito. Amém? Golias também. Golias é carne, Golias é carne, né? Saul é alma, porque é de mais tete a tete, mas Golias é inimigo, Golias é carne. E como é que Davi aniquila Golias? Aquele gigante. Talvez se diga, né? Meu Deus, a minha carne está esse Golias. Eu nunca mais consegui fazer um jejum, misericórdia. Minha carne está um Golias. Então você tem que ir lá no riachozinho, preparar 5 pedrinhas, pegar a tua funda e lançar na testa de Golias para acabar com ele. Então o jejum é esse, o jejum é essa pedrinha, bem na fronte de Golias, para fazer o Golias, né, se prostra e morre diante de Davi. E aí, então, o jejum é uma ferramenta, né, mas como que Jesus mata Golias? Como que Jesus, eu falei, misericórdia. Como que Davi mata Golias? Não é com a funda, né, com a pedra. Ele, a Bíblia não entra em detalhe, mas aí ele deve ficar tonto, caiu, não sei. Mas aí Davi corre e pega a espada mais uma vez, a palavra, e corta a cabeça, o pescoço, né? Separa a cabeça do corpo de Golias. Pega a cabeça dele e mostra como troféu, para todo mundo ver. Então, se tem uma maneira que a gente deve mostrar e exibir a nossa carne, não é ela em pé, é ela morta como um troféu para o Senhor. Morto, 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 morto. Ninguém fere uma pessoa morta, não é isso? Ninguém pode ferir uma pessoa que já está morta. Então, o jejum, a palavra, a oração em línguas, ela vai matar o Golias na nossa vida. Ela vai destronar Saul na nossa vida. E Davi vai reinar, reinar e reinar para sempre. Amém, minhas irmãs? Dito isto, encerro aqui a minha reflexão, minha palavra. Contem comigo, tá bom? A Érica aqui é que tem mais proximidade, troca mais mensagens de vez em quando comigo. Mas o que as irmãs precisarem, tá, Érica? Eu estou à disposição. Quiser passar o meu número para elas sobre isso, sobre entrar no grupo, né? No meu grupo de vida no Espírito também. Fiquem super à vontade, tá bom? Vamos orar? Posso orar? Pode orar. Só para falar para as irmãs, né? O pastor tem um grupo, daí quem quiser participar também do grupo dele, me manda mensagem que depois eu mando para vocês o link, tá? E pode orar, pastor, para concluir, Amém. tá? Já, pelo Oro horário, sim. a gente já conclui aqui. Depois, se alguém tiver alguma pergunta, né, alguma coisa que queira falar com o pastor, daí já passa o contato dele também, tá bom? Pode orar, Então, pastor, para concluir. fechou. Pensa as palavras, viu? Pensa, Amém. só refletindo aqui, né, muitos detalhes, muita coisa nova, né, para a gente refletir. Ele realmente foi, né, um revelar aí da parte do Senhor para todos nós. Amém. Glória a Deus. Vamos orar.
Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por esse tempo de mesa, Senhor. Obrigado pela tecnologia e porque o Senhor tem nos dado graça para usar de forma sábia, Senhor. Nós estamos aqui no conforto da nossa casa, mas diante dessa mesa, para ouvir a Tua palavra, Senhor, para sermos tocados, moldados, mudados por Ti, pela revelação da Tua palavra, Senhor. E nós oramos para que, de fato, Davi governe, Senhor, na nossa vida, o Espírito, que a vida no Espírito seja uma busca constante, diária, na nossa vida, porque não é uma alternativa, é a única opção de vivermos o Evangelho, de acessarmos o reino, de entrarmos no reino, é por uma vida no Espírito. Que possamos, de fato, abraçar disciplinas espirituais, tomarmos posse das armaduras de Deus, que elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortaleza, sofisma, ataque e todo levante, tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Cristo, Senhor. Possamos nos apossar dessas armas, do jejum, da oração, da adoração, do louvor, da meditação na palavra, da confissão na palavra, em nome de Jesus, Senhor, para que a gente corte a cabeça de Golias e para que Saul se lance na espada, Senhor, sendo destronado a nossa alma do governo e sendo entronizado o governo do Espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Amém, glória a Deus. Amém, uma boa palavra, falou muito comigo. Amém. Deus abençoe e continue te usando. Glória a Deus. Obrigado, querida. Obrigada, pastor, tá, pela disponibilidade e Amém. pela obediência ao Senhor. Em breve a gente remarca mais uma data. Por favor, conte comigo. Parte 2. Estou aqui para servir. Parte 3 já, né? A primeira você não participou. É 3. É 3, É 3 já, mas bem. Amém. Ainda bem. Boa noite, Amém. irmã. Fique com Deus. Amém, boa noite. Boa Fiquem com noite. Deus. Paz. Hoje, fique Ai. com Deus. Saúde, Cíntia. Obrigada, para você também, melhoras. Obrigada. Beijos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.